O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou busca e apreensão contra um ex-secretário estadual do Maranhão, que passava informações a um jornalista do mesmo estado. O nome do jornalista é Raimundo Cotrim. No jargão jornalístico, ele era a fonte do repórter, Luiz Pablo, perdoem, o repórter era Luiz Pablo, Cotrim é a fonte, que o Luiz Pablo, um jornalista, vinha denunciando o uso de carros oficiais pelo ministro do STF, Flávio Dino. Confira na reportagem, a apuração é de Caio Junqueira. A polícia chegou até Raimundo Cotrim ao investigar o jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida. Em novembro, Luiz Pablo fez uma série de reportagens críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Uma das matérias no seu blog era intitulada "Carro pago pelo Tribunal de Justiça do Maranhão é entregue a Flávio Dino e usado por sua família em São Luís". Para Moraes, houve crime de perseguição e ameaça a Dino na realização da reportagem. Luiz Pablo passou a ser investigado no inquérito das fake news. Celulares e notebooks do jornalista foram apreendidos pela Polícia Federal em março. Foi a partir daí que, segundo a defesa de Raimundo Cotrim, a PF concluiu que o ex-secretário de Estado era a fonte que passava informações privilegiadas e que tinha o apoio do advogado do jornalista, também alvo de busca e apreensão nesta terça-feira. Estão investigando a fonte do jornalista e o advogado do jornalista, mas não investigam o que o jornalista denunciou, que foi o uso irregular dos carros oficiais, disse à CNN o advogado de Cotrim, José Berilo de Freitas Leite. Cotrim é delegado aposentado da Polícia Federal, ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão e ex-deputado estadual, além de adversário político de Flávio Dino, que antes de ingressar no STF já foi deputado, governador do Maranhão por 2 mandatos e senador. Cotrim cumpre prisão domiciliar por determinação de Flávio Dino, sob a acusação de obstruir uma investigação de homicídio que apura a conduta de um parente. Ele nega a acusação. A assessoria do STF disse que o mandado de busca e apreensão desta terça atendeu um pedido da Polícia Federal com aval da Procuradoria-Geral da República. Aliados de Dino disseram à CNN que o carro particular do ministro era seguido e que, portanto, não se trata de utilização de carros oficiais. Além disso, o jornalista cobraria R$100 mil para publicar as reportagens. Questionado, Luiz Pablo nega tanto a suposta perseguição quanto o recebimento de qualquer valor em dinheiro. O que nos chama a atenção, e eu não vou entrar nesse momento nos detalhes, diga-se, no mérito do problema. Um jornalista publica reportagens contra um personagem político, no caso o ministro Flávio Dino, que não gosta das reportagens. Há um componente político local fortíssimo de um lado e de outro nisso. O que nos impressiona sempre como profissionais de imprensa, Eduardo, eu queria ouvir sobre isso, é com que facilidade se vai àquilo que a gente considera essencial no exercício da nossa profissão, que é a proteção do sigilo da fonte. O sigilo da fonte é absolutamente fundamental, não preciso dizer para vocês. Vocês todos, grandes jornalistas, mais do que todos conhecem e sabem a importância disso. Sem o sigilo da fonte, obviamente, fica muito mais difícil para um jornalista exercer a sua profissão. Eu acho que tem um ponto aqui que a gente tem que ter em mente, que é o inciso 14 do artigo 5º da Constituição. É textual a proteção do sigilo da fonte. O inciso 14 fala de assegurar a informação para todos. Não significa que todos vão receber em casa a informação, não é isso que o inciso 14 fala, mas ele busca assegurar, então dar as condições para que a informação possa chegar aos indivíduos, aos cidadãos. Na sequência vem o sigilo da fonte, né? O sigilo da fonte, obviamente, está aí também para permitir que as pessoas, que seja assegurado às pessoas o direito à informação. Se o jornalista não tiver o sigilo da fonte, a fonte não apresenta as informações, nada vai ser investigado no país e nada é apurado. Então, é necessário que haja isso. E o que me preocupou nesse caso, William, mais especificamente, é que eu fui para trás, eu fui ler a decisão anterior, né? A decisão de 4 de março, proferida pelo ministro Alexandre, que foi a que permitiu a devassa em cima do jornalista. Eu não encontrei na decisão o fundamento dessa perseguição em cima
do ministro Dino que não fosse as notícias divulgadas pelo jornalista no seu website. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre as notícias, não estou fazendo nenhuma análise desse tipo. Simplesmente eu não verifiquei na decisão esses fundamentos para a suposta perseguição que foi apontada. Agora, se houve perseguição, sim, de fato, existe a possibilidade de investigar, porque o sigilo da fonte não protege quando um indivíduo está praticando algum crime, né? E aí vale lembrar o julgamento da DPF 601, que foi o caso do Glenn Greenwald, né? Que o ministro Gilmar disse que o Estado não podia usar nem da coerção para buscar a fonte do jornalista. Ou seja, se o jornalista recebeu a fonte e não participou do processo de obter a informação, não tem como buscar dele coercitivamente essa fonte que lhe deu a informação. Bom, a investigação agora é em cima da fonte. Isso, exatamente, né? Na verdade, o que a justiça fez foi utilizar o jornalista para chegar a um adversário político do grupo, do antigo grupo, vamos dizer assim, do Flávio Dino. Eu gosto de olhar esse caso, e eu acompanhei bastante a primeira vez também, William, jogando o contexto local, da política local. Você tem ali um cenário e há muito medo, há quase um clima de terror, pelo que a gente conversa com os políticos do Maranhão, sobre a forma como o Supremo Tribunal Federal, e principalmente a dupla, Alexandre e Flávio, vem interferindo com decisões na política local de 2 anos para cá. Alexandre de Moraes, por exemplo, afastou o Procurador-Geral do Estado, isso há 1 ano, 2 anos. 2 dias depois, esse procurador pedia a suspeição do Flávio Dino em ações relacionadas ao Estado, que é governado por um hoje adversário do Flávio Dino. O Flávio Dino suspendeu indicações feitas pela política local para o Tribunal de Contas do Estado. Isso gera um impacto, a gente que acompanha a política local, o Tribunal de Contas do Estado faz parte ali do tabuleiro político, né? E agora, mais recentemente, essa fonte, né, que é o Cotrim, ele teve um mandado de busca e prisão, era secretário de Estado. Tem uma leitura no Maranhão de que vem dando recados continuamente, e a gente sabe da ligação do Moraes com o Flávio Dino, são muito próximos, vem dando recados de que o alvo é o governador Carlos Brandão, governador muito bem avaliado, mais de 70%, é dos governadores mais bem avaliados do país, que rompeu com o Flávio Dino, muito estimulado pelos antigos dinistas lá no Estado. E o candidato, vamos dizer, vermelho, PT, PCdoB, os antigos aliados do Flávio Dino, está em último, é 2%, 3%, é o Felipe Camarão. Candidato do governador disputa taco a taco com o ex-prefeito de São Luís. Então, na visão da política do Maranhão, o objetivo principal é chegar no governador, que não é candidato, afasta o governador e o vice, que é o Felipe Camarão, assume e com a máquina do Estado na mão, ele sai dos 2%, 3% e consegue potencializar sua candidatura contra os outros 2 adversários. Essa é a leitura, vamos dizer, a tese, e olhando o filme todo, porque o filme todo não é só essa ação de hoje, o filme todo são ações repetidas dos 2 interferindo, direto ou indiretamente, no contexto político local, em decisões que favoreceram o antigo grupo do Flávio Dino. Lembrando que o Felipe Camarão, que é o candidato a governador que está com 2%, é muito próximo ao Flávio Dino. Daniel. Eu não quero ser repetitivo, mas só para reforçar esse quadro descrito pelo Caio, o Flávio Dino, que em 2014 desbanca o império da família Sarney no Maranhão, faz 8 anos de governo, passa o governo para o seu vice-governador, que é o hoje governador, rompido com ele. Há uma tentativa de Flávio Dino e do seu grupo político de eleger um outro candidato para evitar que esse grupo do atual governador, rompido com Flávio Dino, consiga ter mais um mandato no Maranhão. E aí há uma disputa sanguinolenta. Sanguinolenta ipsis literis, porque envolve até homicídio. O caso vai parar no Supremo e o que muita gente critica, Flávio Dino se torna o relator
e não se declara impedido, não se declara suspeito. Esse é um primeiro ponto. Existe um outro ponto também que, no pior momento de Alexandre de Moraes no Supremo, no momento mais frágil dele, no ano passado, quando foi aplicada a Magnitsky, o Flávio Dino atuou. Atuou quando tinha em mãos um caso que dizia respeito ao rompimento da barragem de Mariana, um processo que tramitava, um pedido de indenização que tramitava na justiça britânica, e Flávio Dino aproveita essa ação para dizer, olha, a justiça estrangeira não pode, um governo estrangeiro não pode arbitrar sobre questões nacionais. Isso é usado, transposto para Magnitsky, para dizer, ninguém pode bloquear um cartão de crédito de Alexandre de Moraes, precisa passar pelo Supremo. Essa mãozinha dada a Alexandre de Moraes, os dois têm muita relação, é o que o próprio Flávio Dino diria numa reunião posterior, que é o Supremo Futebol Clube. E agora Alexandre de Moraes, num outro inquérito das fake news, também ajuda Flávio Dino na prática com a realidade maranhense. Das relações pessoais, acho que são os dois mais próximos ali hoje no Supremo. Vão em jogo do Corinthians junto aqui em São Paulo, enfim. Tem uma relação muito próxima o Flávio Dino e o Alexandre, só uma observação. Agora, Thaís, um assunto da sua predileção, a questão das instituições. Se a gente considera que partidos políticos, grupos políticos, agrupamentos políticos são entidades privadas, vamos tirar os nomes disso aí tudo. Trata-se de um caso claro do uso de instituições de Estado por grupos políticos privados na defesa dos seus interesses. William, sabe quando você arruma uma briga na escola, aí você fala para o cara, te pego lá fora, quem você vai levar para brigar com você? Você vai levar o mais forte, né? Quem tiver uma decisão que gera o melhor resultado, que derruba primeiro o seu maior adversário. Então, o Flávio Dino, que tem a briga política dele no Maranhão, conseguiu escalar um cara muito forte, que tem uma caneta capaz de tomar as decisões que o Alexandre de Moraes tomou, em relação ao procurador do Estado, lá no caso do jornalista, agora no caso da fonte do jornalista, e de novo aqui a gente não vai tratar do mérito. Agora, essa é uma novela que se repete em várias outras brigas compradas pelos poderes em Brasília, em que os ministros parecem ter acesso terem escolhido essa tática, né? Assim, olha, eu tenho uma briga no interesse privado, eu tenho uma briga, eu vou escolher quem mais me protege. Essa dança de quem vai para a briga com quem e para disputar o quê, a gente já está vendo em outros casos. Então, do ponto de vista institucional, a gente repete essa atuação em tantos outros casos, que é a persona acima da própria cadeira. Eduardo, para a gente terminar, isto é um caso isolado ou estamos vendo a abertura de um precedente perigoso? O precedente, sem dúvida nenhuma, é perigoso, mas na linha do que a Thaís estava falando do ponto de vista institucional, o que eu acho que isso é um reflexo do fato de a gente ter ação direta no tribunal, no STF. É necessário, nesse país, acabar com a competência originária do STF para qualquer coisa, né? A gente deveria ter um Supremo funcionando tal qual a Suprema Corte Americana, um tribunal de recursos, ponto, mais nada, né? Se a gente pegar o que aconteceu no caso que reverteu Roe vs. Wade nos Estados Unidos, o Roberts, Chief Justice, não investigou quem foi que vazou a decisão antes dela ser publicada. Ele mandou uma comunicação para o FBI para fazer as investigações. O problema é que o nosso tribunal, infelizmente, está atuando de uma forma muito além do que se espera dele, né? Está assumindo inquéritos, está atuando politicamente porque é provocado, isso é verdade, com as ações diretas, mas isso está sendo muito ruim para o país. Eu acho que a gente precisa dar um freio de arrumação e, de alguma forma, botar o STF como um tribunal de recursos, né? Ele vai ter que julgar as causas que nós chegam já amadurecidas no debate público e não tão imediatamente com fogo lastreando para tudo quanto é lado nesse calor do debate político.
tem que ter um tempo, não pode ser assim, tem que ter, como se fala nos Estados Unidos, Supreme Court time, né? Desde que a Suprema Corte vai analisar no tempo dela e demorando, não vai ser imediato, porque esse imediatismo não está funcionando no Brasil.